Oi, gente. Teve um problema aí com a internet, deu uma caída, né? Não sei se gravou esse início, né? Se vocês viram a apresentação, mas eu vou me apresentar novamente e aproveitar e dizer que eu tô super feliz com essa oportunidade, muito honrada em fazer parte desse programa. Esse é o Direito Saber, Conexão na Cidade. E meu nome é Tatiana Mazeto, eu sou psicóloga, eu trabalho também como consultora alimentar, que depois eu vou explicando um pouquinho como é que isso se junta com a psicologia, né? E é muito interessante. Aí eu vou explicando para vocês ao longo aí do vídeo, tá bom? Então hoje a proposta é falar de depressão e com um olhar, né, para o autocuidado através da alimentação. Então a gente vai abordar esse assunto por essa ótica e eu vou conversando aqui com vocês, eu vou começando a falar e vocês vão me dizendo, por gentileza, se como é que tá o vídeo, como é que tá o som, né? Se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir tranquilamente, tá bom? Acho que agora a internet deu uma trégua e aí a gente, né, continua aí o programa. Então eu vou até retomar tudo, né? Desculpa se eu estiver sendo repetitiva, mas só para a gente garantir aí que todo mundo ouça, né? Então, assim, a ideia de falar sobre depressão, hoje especificamente, né, com essa ótica, é uma questão da gente perceber que é uma doença que ela não envolve só a pessoa, né? Ela envolve a família, ela envolve os amigos. Então, assim, tem muita gente que é tocada por essa doença, né? Não só a pessoa que está sofrendo com ela. Então, é muito, muito importante a gente ficar atento, né, aos sintomas e a gente poder detectar essa esses sintomas e poder se aproximar dessa pessoa, deixar um diálogo aberto, né, para que a gente consiga ajudar essa pessoa na medida do possível, né, estar ali próximo, acolher, etc. Então, a depressão muitas vezes ela é uma doença silenciosa, né, então às vezes a pessoa nem percebe que ela tá com essa doença. Ela vai perceber muito tempo depois e já podia estar em tratamento, ela já podia estar um pouco melhor, né? Já, enfim, e ela começa a ter inclusive muita culpa porque ela fica numa desmotivação, numa apatia, numa tristeza profunda, às vezes não é uma tristeza aparente, ligada a alguma coisa específica, né? Essa tristeza ela vem e ela perdura. Ansiedade, né, uma desmotivação geral com a vida, né, e aí essa pessoa, ela tá inserida num contexto, ela tá inserida num trabalho, ela tá inserida numa família, né, ela tem ali os papéis que ela desempenha, né, inclusive emocionalmente também. Fala um oi para Eliana, olá Gisele, bem-vindas. Muito feliz de estar aqui e vamos lá. Que bom que vocês estão aqui também. Então essa questão da observação, né? Voltando, a questão da observação, a pessoa precisa se observar, mas às vezes ela não está nem em condição de se observar, né? Então, se ela encontra um campo fértil para diálogo, ela consegue fazer isso com um pouco mais de facilidade. Inclusive porque esse assunto ele está sendo muito abordado, né, nas redes sociais, enfim, por diversos profissionais, com diversos tipos de terapia. Então, o que acontece? Hoje está um pouco mais fácil você se perceber e falar, né, abertamente que você está desconfiando que você está com depressão ou que quando você já recebe o diagnóstico, você compartilhar isso com as pessoas, compartilhar isso com a família, né? Em contrapartida, a família ela tem um rompimento, né? Então assim, as coisas tinham um andamento, como eu falei, cada um no seu papel, exercendo o seu papel, e de repente vem um rompimento, né? Essa pessoa começa a agir de uma forma diferente, começa, talvez até mesmo não vá mais para o trabalho, ou não colabore tanto em casa, nem emocionalmente, né? Porque ela realmente está precisando aí desse cuidado, e aí ela rompe. Oi, voltamos.
Essa internet ela não tá querendo colaborar, mas a gente vai ficar firme aqui e já já ela desiste. Então o que eu tava dizendo é que ela rompe, né, com esse andamento, né, das coisas e aí acontece que eu tenho que me reorganizar, né? Vem uma ordem aí de coisas que eu não estava querendo pensar, que eu não estava querendo refletir, porque o vazio daquele outro, e aquele outro quando né, tem aí uma relação inclusive emocional, afetiva, né? O vazio do outro mexe com o nosso, né? A tristeza do outro mexe com a nossa. E se a gente está fortalecida, se a gente tem condição de olhar para isso com tranquilidade, é uma coisa. Se a gente deixou algumas coisas para olhar depois, às vezes com esse diagnóstico, com essa pessoa que está doente, ela nos obriga a olhar para algumas questões, né? E reorganizar toda a vida e às vezes assumir outros papéis que a gente não assumia antes, né? Que não tinha antes. Então, o que acontece? É muito, muito importante que a gente fique atento, né, a esses sintomas, que a gente consiga ajudar quem precisa, né? Diagnosticando, porque às vezes a própria pessoa da família consegue olhar e falar, olha, isso não tá legal, né? Esse tipo de comportamento não tá legal. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que desconhece esses sintomas, ou que uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver no dia a dia uma pessoa que você ama, que tá ali tão próximo e que começa a ter uma mudança de comportamento e a gente né, começa um estranhamento. E esse estranhamento, às vezes ele pode vir com julgamento, com rótulos, né? Então a pessoa poderia ir trabalhar, ela não foi porque ela não quis, né? Ela poderia ter ido na festa da família, mas ela não foi porque ela preferiu ficar em casa. Porque ela só chora. Porque ela não quer comer mais, né? Ou tá dormindo muito, enfim, e esses comportamentos, eles ficam deslocados, né, porque parecem isolados, e quem não tá com esse olhar atento vai cair no julgamento, né. Então, assim, é muito, muito importante que quem esteja, né, próximo de uma pessoa que tenha um comportamento desse, que ela comece a olhar para isso de uma forma a fazer perguntas, né? Poxa vida, essa pessoa era tão ativa, né? Ela estava tão feliz no trabalho, de repente ela tá, né, apática, o olho parece que tá sem brilho, né? Tá tendo problema de insônia, enfim, não quer comer, de repente uma comida que você coloca ali que ela adorava, a pessoa não quer mais, tá sem apetite. Então, será que essa pessoa tá bem? Né? É uma pergunta que a gente deve fazer antes da gente julgar, antes da gente rotular, né? Então, assim, é preguiça, é má vontade, ser forte. Essa história de precisa ser forte, ela... Boa noite, gente. Nem falei mal educada, né? Tem uma observação aqui, parece da negação, né? Que é isso mesmo. A gente não quer ver, né? Não quer ver, porque a partir do momento que você vê alguma coisa, qualquer coisa que seja ela, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente está no momento de negação, eu ainda tenho uma possibilidade. Aí, voltamos. Então, o que eu estava falando, né? A questão da negação, eu não olho para aquilo, e quando eu não olho para alguma coisa, eu não preciso me responsabilizar, eu não preciso tomar nenhuma ação, né? Então, essa negação, às vezes, ela faz esse papel, né? De adiar um pouco a nossa responsabilidade e a nossa tomada de atitude, né? Então, quando a gente, voltando aí um pouquinho, em relação à observação e à rotulação, né? Então, assim, tomar muito cuidado com isso, né? Ficar muito atento, uma escuta ativa mesmo, né? Deixa aquela pessoa falar, né? Assim, não interrompe, não coloca coisas que são suas para essa pessoa, não, mas você tem que levantar da cama, você tem que ser forte, você tem que voltar pro trabalho, né? Você tem que comer. Então, esse você tem que, né? Para uma pessoa que gostaria muito de fazer isso, mas que ela tá se sentindo impedida de fazer isso
por, né, N razões internas e que às vezes ela nem consegue perceber e saber quais são essas razões, aí vem uma culpa muito grande, aí fica aquele, né, aquele ciclo vicioso que eu não consigo. E aí eu tenho que ser forte, eu não tô conseguindo ser forte, então vem a culpa de eu não conseguir mudar esse cenário sozinha, né? E às vezes a pessoa fica patinando muito tempo, querendo mudar esse cenário sozinha, e às vezes até tem dificuldade de pedir ajuda, né? De falar de uma forma mais clara que ela está precisando de ajuda, né? Então, voltando à questão da escutativa, deixa a pessoa falar, né? Ouve, né? E pensa, né? E processa, porque a gente também, essa escutativa, ela tem um tempo, e normalmente o que a gente faz? A pessoa fala alguma coisa, a gente rebate, né? Aí a gente rebate, a pessoa fala alguma coisa, a gente rebate novamente, né? A gente faz uma observação, a gente coloca coisas nossas na fala do outro, e isso não tem nada a ver com uma escutativa, né? Então a escutativa alguém fala alguma coisa, eu estou aberto a ouvir o ponto de vista do outro, a dor do outro, e aí eu consigo, né, pensar alguma coisa com calma. E às vezes não é necessário falar nada, às vezes o que a pessoa está precisando realmente é ser ouvida, né? Então eu consigo ficar em silêncio, ouvir essa pessoa, e depois, se eu sentir necessidade, se eu sentir que é o momento, eu processo, eu penso em alguma coisa muito pontual para falar para essa pessoa, sem grandes frases, né, feitas, porque quando a gente está escutando ativamente, essas frases feitas, ela simplesmente não cabem, né? Não cabem. A culpa pode gerar outros problemas. Pode gerar outros problemas, sim, a culpa é algo que não movimenta, né? Ela só faz a gente descer, né? Então, assim, você querer fazer alguma coisa, não conseguir fazer algo, as pessoas ao seu redor cobrando um movimento, cobrando uma reação que você não está conseguindo fazer, e aí você se sente muito culpado em relação a isso, né, a autoestima vai lá para baixo, né, a desmotivação aparece com mais força, inclusive, e essa culpa, né, ela vai alimentando, na verdade, essa máquina aí da própria depressão, da própria apatia, né? Então é bem complicado e gera um afastamento, né? Então, quando a pessoa se sente culpada, quando tem alguém cobrando e quando essa pessoa se sente culpada, o que ela faz? Ela vai se afastando, e quando ela vai se afastando, ela vai ficando com essa dor sozinha. E aí essa depressão ela pode piorar muito, porque a gente acaba fechando uma porta que era uma porta que estava aberta para diálogo, né? Que existia uma possibilidade de diálogo. E quando a gente, todo mundo sabe, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente descarrega um pouco, né, daquela emoção, daquele sentimento, a gente divide isso com outra pessoa, né? E se essa pessoa está aberta a ouvir, tem essa escutativa, aí a gente está, né, no melhor dos mundos, mesmo que a fala que a gente tenha para trazer seja uma fala de dor, né, seja uma fala de desconforto, a gente está sendo acolhida de uma certa forma. Então, eu acho que aí a gente tem dois caminhos, né? Nem fazer um grande julgamento dessa família que não compreende, e nem fazer um julgamento dessa pessoa que está precisando de ajuda e precisando ser olhada de outra forma, né? Então a gente aprendeu a olhar para essa pessoa, conhecer essa pessoa, e aí de repente ela muda de comportamento e a gente não compreende. Então, assim, separar, né? Não diz respeito a mim. Então, assim, essa falta de compreensão, essa falta de saber o que está acontecendo, o movimento muito saudável é buscar ajuda, buscar, inclusive, leitura, comentar com alguém de confiança, falar, olha, meu filho, ou meu marido, ou a minha esposa, ou enfim, a minha amiga, meu chefe, sei lá, né? Quem seja aí perto de você, que você esteja observando isso, né? Tá com um comportamento assim, assim, assim. Houve essa mudança de um tempo para cá, eu venho percebendo, né? Então, o que acontece? A gente tem condição de se munir de informação,
né? E aí sim a gente olha para essa pessoa que precisa de ajuda de uma forma muito mais acolhedora. E a gente também percebe que a gente precisa ser acolhida e a gente também percebe que a gente precisa conhecer um pouco mais do que está acontecendo. Então isso tudo gera, né, um movimento muito positivo, que é o movimento para a cura, né, para o saudável, que a gente não fica ali rodando e julgando, né, e rotulando aquela pessoa, porque a gente tá com desconforto, né, de não entender o que está acontecendo, o outro tá realmente precisando dessa ajuda, enfim, né, e cada um na sua dor, né, e as pessoas não se ajudam. Então aí não adianta nada, né? Quer dizer, é uma coisa que ao invés de ser positivo, um círculo, né, que seja, né, virtuoso, fica um círculo vicioso, né? Então a gente precisa romper isso. E quem vai romper isso? Quem pode? Quem é que pode romper? Né? Às vezes a própria pessoa que está doente, ela tem uma consciência muito maior, então ela mesma educa a família, né? Ela mesma acolhe a família, né? Quando ela pode, dependendo também do nível que ela está, né? De depressão e de conhecimento e de autoconhecimento, né? Então acho que isso é muito bacana da gente pensar, né? Então, assim, uma coisa que é muito bacana, assim, que eu gosto e falo bastante, eu até brinco que fala que é a terapia das perguntas, né? A gente normalmente, quando a gente tem a tendência de julgar e rotular, é porque a gente não perguntou, né? E a pergunta tem que ser uma pergunta certa, né? Então, assim, por exemplo, aquele famoso oi, tudo bem, aquele tudo bem, ele é inexistente, é só realmente pra gente cumprimentar. Ele não quer dizer que eu queira saber de você, né? Tanto é que quando as pessoas falam, não tô nada bem, e começam a contar uma história, aí você pensa, poxa vida, né? Ela fugiu do script, né? É simplesmente para falar, ok, está tudo bem, né? Não era para falar não e contar uma história triste, né? Então, quando a gente faz perguntas e essas perguntas são adequadas, são abertas, querendo realmente saber do outro, ela tá livre de julgamento e ela tá livre de rótulo, porque não sou eu mais que tô, né, no foco da questão. É a outra pessoa. Então não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Eu tô aberta para ouvir e perceber o outro. E é muito diferente, né? Então quando você fala para alguém, como é que você vai? Como você está? Né? Não é tudo bem. Como você está? Deixa essa pergunta aberta, deixa essa pessoa trazer. E aí ela tem essa abertura, né? Que a própria pergunta já traz, né? Já deixa, já abre essa possibilidade da pessoa falar como ela está. Né? E a gente também, né, voltando à escuta ativa e de repente fazendo outras perguntas, né, você quer falar mais sobre isso, né? Você pode falar mais sobre isso, você quer falar mais sobre isso. Se a pessoa fala não, agora não, né? Se eu posso ficar aqui com você se incomoda que eu fique aqui do seu lado, né? Você tá ok para você a minha presença aqui, e essa presença mesmo, né? Em silêncio de dar um suporte, né? Para essa outra pessoa, olha, eu estou aqui. Né? Você está passando por uma fase difícil, você está com uma doença, você está com uma dor, né? Mas eu estou aqui do seu lado. Então acho que isso né? Não tem, né? Não tem coisa mais reconfortante do que você saber que pode contar com alguém e que essa pessoa está aberta a te ouvir, a te compreender, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, mesmo que ela tenha muitas dúvidas desse seu comportamento, não compreenda, não interessa. Né? Não diz respeito a nós nesse momento, diz respeito à dor do outro. Então isso é empatia, é a gente olhar para o outro sob o ponto de vista dele, tentando, né, sentir o mais próximo possível como é para ele, né, sob o ponto de vista dele, dela, né, não do meu. O meu eu já sei. Né, o meu eu já sei, a gente é cheio e cheias, né, de verdades, né, a gente tem aí observações e achismos para um monte de coisa, então quando a gente fala de uma relação que precisa ser empática, principalmente porque essa pessoa está no momento total de fragilidade,
a gente começa a questionar essas verdades todas e aí a gente tem que fazer um movimento de realmente olhar para o outro. Né? Então eu acho que é isso. Basicamente isso para a gente poder começar a falar de um autocuidado ou de um cuidado que vai vir aí da família, dos amigos, né? Que seria até interessante que todo mundo entrasse aí nesse autocuidado através da alimentação, né? Tudo bem até aqui, gente? Como é que tá? Então, olha, eu tô conseguindo respirar, ó, não é maravilhoso isso? A internet já, né, colaborou, enfim. E aí, quem puder dar um ok, a gente vai seguindo, né? E vai chegando aí na questão do autocuidado, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar desse autocuidado? O que significa isso, né? Por que eu resolvi falar de autocuidado através da alimentação, né? Bom, também hoje em dia não é mais novidade, né? Assim, é muito falado. Aliás, vários assuntos são muito falados, né? Então, assim, a questão da alimentação, todo mundo fala sobre alimentação. Né? E já sabem quais são os vilões, né? Muitas vezes fala da indústria, muitas vezes fala aí dos grandes vilões da alimentação, mas a gente fica, a minha percepção, né? É que assim, não adianta eu falar mal dessa indústria, não adianta eu falar mal de um determinado alimento se eu não dou uma alternativa, né? Então, assim, é a mesma coisa dependendo do profissional, né? Não todos, mas às vezes você sai de lá com uma receita ou com uma dieta, né? Por exemplo, e aí o que acontece? Você não sabe o que fazer, né? Você tem que cortar um monte de coisa e você não sabe o que fazer. Então, assim, quando a gente fala por exemplo, dessa alimentação, a gente está falando de química, né? A gente está falando de hormônio e a gente está falando diretamente, né, com as questões da doença. Né? Então, assim, isso tá totalmente interligado, né? Quando a gente fala, por exemplo, de exercício físico, então, assim, descarrega hormônios de felicidade, de bem-estar, né? E a alimentação é a mesma coisa, né? Então, assim, quando você coloca um alimento para dentro do seu corpo, esse alimento ele vai interagir, né? Ele vai ser separado, ele vai ser processado aqui dentro para nos nutrir ou a gente consegue estressar o nosso corpo se esse alimento não for um alimento adequado, né? Então, se a gente não tiver uma alimentação baseada, né, por exemplo, em plantas, em vegetais, o que vai acontecer? Se eu tenho muita ingestão de açúcar, de gordura, de farinha branca, de processados, de industrializados, né, a gente vai estressar o corpo, né? E esse estresse do corpo, ele vai nos dá uma baixa imunidade e ele pode causar uma série de doenças, né? Então, assim, já se fala de câncer, já se fala da própria depressão, né? Tem, assim, dores no corpo, inflamações, né? Assim, doenças que são ligadas à própria diabetes, né? Pressão alta, colesterol alto, né? Gordura no fígado, enfim, tem uma série, né, de doenças que são geradas aí, que podem e são, né? Que tem as vertentes aí, as divisões, por causa da alimentação, né? Então, quando a gente fala autocuidado, é um olhar muito atento ao que eu estou colocando para dentro. Então, ok, tenho um diagnóstico de depressão, estou saindo da crise, né, tomando remédio, eu fui no profissional, ok, estou fazendo terapia, que é super importante para realmente fortalecer, né? A gente precisa desse fortalecimento, precisa desse acolhimento, né? E precisa também olhar para a causa, né? Entender um pouquinho por que foi desencadeado, onde está essa dor, como é que eu lido com ela, né? Então, se é questão de expectativa, se é questão de, enfim, de autoestima, se é alguma perda, enfim, né? Tem N questões aí que podem, de repente, desencadear essa depressão. Então, se eu tô lá tomando o meu remédio, se eu tenho ali um acompanhamento com um terapeuta,
e eu não dou conta de comer melhor, assim, eu acabo atrasando, né, dificultando uma cura. Né? Então, assim, se eu continuo com os mesmos hábitos, né, alimentares, e se esses hábitos alimentares não foram, não são, melhor dizendo, saudáveis, eu vou realmente esbarrar, né, vou dificultar o meu próprio tratamento, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no açúcar, né? O que acontece com esse açúcar? Esse açúcar, ele traz para nós um pico de energia, né? Ele faz uma descarga no organismo e aí a gente tem uma queda logo em seguida. E quando a gente fala de depressão, a gente está falando de altos e baixos, né? A gente está falando em desequilíbrio. Então, se eu tiver uma dieta que me garante o mínimo de equilíbrio, o mínimo de vitalidade, eu tenho grandes chances de responder melhor ao tratamento, à terapia, e a vitalidade ela volta. Né? Então, assim, eu vou dando chance para que o meu corpo reaja e eu consiga fazer outras coisas, né? Então, quando alguém fala, olha, você está em depressão, você está aqui medicada, tem que fazer uma terapia, que seria muito bom, e você precisa fazer exercício físico, por exemplo, né? Então, assim, como é que a pessoa vai fazer um exercício físico se ela não tem vitalidade, né? Se ela não tem vontade, se ela tá lá, realmente o corpo não aguenta aquilo, né? Ela não consegue nem pensar em sair para fazer um exercício, uma caminhada, etc. Então, o olhar para a alimentação vai dar essa vitalidade. E quando a gente começa, né? Porque tem um leque aí grande de mudanças que são muito benéficas. Mas se a gente começar, por exemplo, pelo açúcar, né? O que vai acontecer? Eu consigo ter essa vitalidade, eu consigo perceber essa vitalidade, porque o açúcar ele vai fazer com que eu tenha que rever, né, por exemplo, o café da manhã, o de jejum e o próprio almoço e os lanches, né? Então, assim, quando eu falo de açúcar, eu falo de vários momentos, né, de alimentação durante o dia. Né? Então, incluindo, por exemplo, um suco verde em jejum, mudando o açúcar refinado por um açúcar que seja, né, que a gente fala trocar os brancos pelos marrons, né? Então, quando eu já começo a trocar o branco, o ideal é não ter o açúcar, né? A gente aproveitar o açúcar natural das frutas. Vai realmente dando passo conforme a gente consegue, né? Também para não ser muito radical, não ser um outro tipo de rompimento, né? E o ideal é que a família toda faça junta, né? Então essa é uma grande questão também. E quando a pessoa consegue fazer esse próprio alimento e ter essa consciência, né, e se cuidar, ela participa ativamente do tratamento, né, da própria cura. Opa, voltou! Eu vou ter que repensar o local onde eu estou, né? Porque esse local realmente tá dando essa instabilidade aí na internet, né? Mas não tem problema. A gente pensa aí pra quarta-feira que vem, a gente já, né, se reorganiza aí de uma forma melhor. Então, voltando um pouquinho, eu já vou encerrar, né, pra gente abrir aí para as perguntas. E, logicamente, é muito importante, assim, ter esse feedback de vocês, porque quando a gente for pensar nos próximos temas, né, o que vai acontecer? A gente já começa a incorporar essas perguntas, essas dúvidas, né, nos próximos programas, tá? Eu acho que bacana, porque aí vai ficando de acordo com a necessidade de vocês, a dúvida de vocês, a gente vai conseguindo personalizar aí na medida do possível, né? Então é isso. Então, voltando um pouquinho, a questão do açúcar, a gente encara esse açúcar e aí a gente consegue ver que ele está permeando vários momentos da nossa alimentação, vários momentos no dia, né? E o autocuidado, né? Quando eu falo de autocuidado, é assim, a gente também tem uma rotina, né? E aí há o rompimento dessa rotina com uma doença, e quando a gente fala de
trocar os açúcares brancos, né, e os brancos pelos marrons, não só o açúcar, né, mas o arroz integral, a farinha de trigo pela farinha integral, enfim, quando a gente faz essa mudança, é uma nova mudança, é incorporar um novo hábito, né, então não é uma coisa simples, né, então isso tem que ser feito realmente um passo de cada vez, né, e com muita consciência, e a gente pode começar tranquilamente através do café da manhã. Né? A gente pode começar, por exemplo, com suco verde, que depois eu até deixo a receita aqui para vocês. Esse suco verde, ele vai garantir a nossa faxina, né, no organismo, o detox inicial do dia, né? E ele dá muita vitalidade, ele traz essa vitalidade, né? Então, assim, tanto é que ele é chamado também de leite da terra, né? Então tem um poder muito, muito forte de conexão mesmo, né? Então isso a gente sente mesmo no corpo, toda essa, entrando mesmo toda essa natureza, né? E fazendo essa limpeza e nos dando essa vitalidade. Né? O suco verde não tem a intenção de alimentar e de ser a única refeição, né? Dependendo do objetivo da pessoa, mas nesse caso não é. E aí depois de 1 hora e meia, a gente normalmente sente uma fominha e aí é interessante a gente fazer o complemento desse café, né? Então assim, há a possibilidade de a gente fazer o próprio pão, né? Que é um pão de frigideira super simples de fazer. A gente pode fazer esse pão doce e aí a gente adoça com a uva passa e coloca um pouco de coco para adoçar, já deixa esse pão mais nutritivo, usa outros tipos de farinha, né? Você pode fazer uma porção individual, ou pode fazer, né, vai dividindo aí, ou faz uma porção maior para dividir com a família. A gente pode fazer no almoço um arroz que seja integral e uma salada muito colorida, muito bonita, né? Que eu acho que todo mundo fala, a gente come com os olhos, né? A gente come com os olhos, sim, né? E quando a gente monta aquela salada, toda certinha ali, né? Num bowl, numa tigelinha, pode até ser individual, que fica bem bacana, coloca o arroz, coloca essas folhas verdes, coloca o roxo, coloca o laranja, né? Faz uma pastinha bem gostosa para colocar como molho, enfim. Você se sente saciado e você está vitalizado, né? Tá nutrido. Então isso é que é muito bacana. E toda essa nutrição, ela vai mexer com a sua química, né? E com os seus hormônios. E isso está diretamente ligado à sua cura, né? Ao seu bem-estar, a sua vitalidade. Por que eu insisto nessa questão da vitalidade? Porque se a gente pensar, por exemplo, numa feijoada, a gente vai falar de energia, né? Então a feijoada ela traz muita energia, só que ela tira a vitalidade, porque depois que a gente come uma feijoada, né? O que acontece com o nosso corpo? A gente simplesmente fica jogado em algum canto, né? Para o organismo conseguir dar conta de tanta informação. Né? E então energeticamente é alto o índice, mas de vitalidade eu fico ali realmente prostrada, né? Então isso para alguém que está fazendo, que já tem uma característica aí de uma doença que cai essa energia, né? A energia vital mesmo, né? Já tem uma questão de apatia, de desmotivação, né? De não querer ir para a vida, né? De querer ficar ali em si. Quando ela tem uma alimentação que não é adequada, isso vai ser reforçado. Né? E quando ela começa a ter uma alimentação que é realmente voltada para a nutrição e para a vitalidade, o cenário é outro, né? Então assim, a pessoa começa a sentir essa vitalidade, começa a sentir vontade de fazer as coisas. Ela tem da onde tirar, né? E aí a gente também está falando de uma alimentação que garante um equilíbrio, né? Então assim, ela vai liberando, né, esse bem-estar, essa energia, essa vitalidade de uma forma contínua. Ela não tem picos e quedas, né? Então isso garante o equilíbrio.
né? Eu acho que isso que é importante. A gente está querendo restabelecer o equilíbrio, né? E quando a gente fala de uma alimentação, por exemplo, com açúcar refinado, e o açúcar refinado, gente, só fazendo um parênteses, né? Eu acho que a gente sabe disso, mas é muito importante reforçar. Esse açúcar, ele está, por exemplo, se você lê o rótulo dos alimentos, ele tem milhões de nomes, né? Então, assim, são nomes diversos para a mesma coisa que significa açúcar, né? Então, assim, uma barrinha, uma bolacha, né? Enfim, tudo que você pegar ali é até bacana fazer esse exercício assim, de começar a se atentar aos rótulos dos produtos, né? Porque às vezes eles prometem alguma coisa, né? Eles falam que são naturais, eles falam que são integrais, por exemplo, que são saudáveis, mas a definição de saudável, de natural e integral da indústria é bem diferente, né, da vida real, né? Então, assim, é interessante a gente ficar atento a esses rótulos, né? Então, por exemplo, uma frutose, né? Normalmente eles usam xarope de milho, né? O próprio açúcar, né? Açúcar invertido, que passa aí por um processo, né? de altas temperaturas para quebrar essas moléculas do açúcar e ter um poder continua tendo um poder grande de adoçar, né? Fora isso, a gente tem a questão do vício, né? Então, assim, o açúcar faz o que com o nosso organismo, né? Pede mais, pede mais, pede mais, né? E a gente sabe que o açúcar, ele também pode ser um grande gerador de ansiedade, né? Então, assim, um grande gerador de não ter foco, né? Então, assim, quando eu quero, por exemplo, uma atenção, um foco maior, né? Quando eu preciso estar mais conectada, mais concentrada, né? Realmente o açúcar ele não ajuda, né? E se a nossa alimentação é baseada em brancos, em refinados, em processados, aí eu vou ter muito mais dificuldade de concentração, de foco, né? Muito mais tendência à ansiedade do que se eu tivesse uma alimentação, por exemplo, baseada em plantas, né? Então eu acho interessante a gente se atentar a isso, né? E isso é autocuidado puro, né? Não tem nem o que dizer. A gente faz escolhas alimentares 3 vezes por dia, o resto da nossa vida, né? No mínimo 3 vezes por dia, né? A vida inteira a gente vai fazer essas escolhas, né? Então, assim, que essa escolha seja a mais natural possível, né? Por exemplo, eu vou tomar um suco de maracujá. Então, assim, como é que eu vou tomar um suco de maracujá sem colocar açúcar? Né? O maracujá normalmente é azedo. Então, o que eu vou colocar? Uma maçã. Pronto, adoçou. Né? Eu vou fazer um bolo, não precisa ser um bolo com farinha branca, eu posso fazer um bolo de aveia. Como é que ele vai ficar fofo? Como é que eu vou incorporar na massa para ele ter uma certa estrutura? Eu posso colocar banana, eu posso colocar uva passa novamente, né? Mas só uva passa? Tem gente que tem pânico de uva passa, né? Então, como é que eu posso colocar um outro doce, né? Eu coloco a tâmara, por exemplo, né? Então, assim, tem uma receita a gente chama de bolotas, né? Que são os docinhos mesmo, energéticas, né? Que é uma paçoca sem açúcar, adoçada com tâmara. E que fica divino, né? E a gente sacia aquela vontade do doce, né? E é um doce extremamente saudável, né? Então, assim, que o nosso organismo vai reconhecer, vai saber o que fazer com ele, vai transformar na energia na medida certa, não vai dar picos, né, de energia e quedas, né? E não vai gerar vício. A gente consegue comer uma e parar, né? A gente não vai comer compulsivamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, só recapitulando, trocar os brancos pelos marrons, né? Então, assim, se acha que é muito difícil ficar sem o açúcar branco, compra o mascavo, experimenta o demerara, né? O mascavo aí tem um gostinho mais característico, então o demerara, né, vai diminuindo. Se eu coloco 2 colheres de açúcar, por exemplo, no café, eu tiro uma, né? E vou percebendo como é que eu me sinto. Se eu tenho o hábito de me alimentar comendo arroz branco, né?
eu tiro esse arroz branco e experimento um arroz integral. Se esse arroz integral para mim também é estranho, eu posso colocar alguma coisa que eu gosto nesse arroz integral. Eu posso colocar uma abobrinha ralada, eu posso colocar um tempero diferente, né? Posso aromatizar esse arroz, por exemplo, com chá de alecrim, né? Inclusive alecrim traz aí alegria, né? Alecrim é bem importante. Ele, além do cheiro maravilhoso, né? Ele traz esse componente. E então eu vou assim, experimentando, né? Fora isso, né, essa questão do experimentar, a gente tem um movimento de abertura, né? E que normalmente o movimento da depressão é um movimento de fechamento, né? Não é de abertura, eu não estou aberta para a vida, eu estou fechada na minha dor. Né? Então, se eu começo através da alimentação, a me abrir para a experimentação, para tentar, né, novos sabores, né, novas combinações, eu estou me abrindo para a vida também. Né? É um movimento que eu faço não só para alimentação, isso vai, né, refletir em todos os sentidos da vida, inclusive no meu próprio tratamento, na minha própria forma de olhar, né, para a vida. E isso é muito interessante, né? Nossa, tem muita coisa aí, não sei se está muito confuso, enfim, né? Espero que as pessoas, né, que vocês, né, se animem em fazer esse teste mesmo, depois me conta como é que foi, né? Eu tô super disponível aí pra gente conversar e trocar as receitas também, né? E eu acho bem importante que a gente, né, que, assim, se a pessoa não conseguir fazer, que outra pessoa faça. Né? Então, assim, a pessoa não está conseguindo fazer, por exemplo, acordar, fazer um suco verde, ainda não chegou nesse nível enfim, de motivação, de energia. Então, alguém vai lá e faz, né? Então, a família também entrar nessa atenção, nesse cuidado, né? Isso vai fazer toda a diferença, inclusive porque a família inteira vai ficar mais saudável, né? Então, assim, a gente sai de uma dieta que é considerada inflamatória para uma dieta que é considerada saudável e que vai trazer vitalidade. Gente, eu vou ficar aqui disponível para vocês, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser, enfim, de tudo que eu falei, fiquem à vontade. A gente encerra em 10 minutinhos, né? E é isso. Muito bem, olá Cacau. Vamos lá. Tô super à disposição aqui, tá bom? Não entendi. Ok. A Gisele me chama de doutora Tatiana. Gisele, esse doutora... Eu não cheguei lá ainda, eu não fiz doutorado, entendeu? Então, pode tirar o doutora, né? Acho chique, mas eu não posso usar um título que eu ainda não tenho, né? E depois gera um monte de expectativa, já pensou? Como é que eu faço para dar conta, né? Mas é isso. Ai, que legal. Muito bom. Gente, de qualquer forma, a gente vai encerrar em 5 minutos, porque às vezes é tanta informação, né? Então, conforme vocês vão fazendo a digestão aí da informação, deixa lá nos comentários, né? Enfim, e aí a gente vai conversando, né, um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que o foco sempre, assim, para mim a coisa tem que ser muito prática, né? Então, assim, muito possível. Então, isso que eu acho muito bacana, que é um diferencial da vida mesmo, né? A gente pegar uma série de informações e transformar aquilo em ações possíveis de serem feitas, né? Eu acho que essa que é a grande sacada em todas as áreas, né? E na alimentação é uma delas, tá? Então, é isso. Ah, tudo bem, Gisele, sem problemas. Eu fiquei assim, me achando durante certo tempo, mas eu não posso, né, usar esse título por enquanto, né, mas tudo bem, tá bom?
Gente, super obrigada. Eu tô super feliz mesmo, né? Foi melhor do que eu esperava, né? Eu consegui respirar, ligar uma ideia na outra, enfim. E eu acho que até eu tava falando esses dias com meu filho, a questão da gente ficar com frio na barriga, né? E nervoso e antes de fazer um trabalho, antes de falar, né? Qualquer que seja o trabalho, né? É muito importante isso, porque, assim, pra mim é como se fosse um grande comprometimento, né? Então, assim, nossa, eu vou falar com as pessoas, vou passar a informação, e isso precisa ser realmente uma coisa que chegue para as pessoas da melhor forma possível, né? E aí a gente fica com esse frio na barriga porque quer fazer a coisa certinha e bem feita, né? Então eu acho que esse frio na barriga ele é muito bem-vindo, né? Mas é isso, tá bom? Então, super boa noite para vocês, uma ótima semana e eu tô disponível e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada, até, gratidão.